eu vou falar uma coisa para você que me entristece muito aqui no Brasil, é a falta de educação financeira que a gente tem. Eu sou professor de matemática, né? Então eu trabalho desde o 6º ano até o ensino superior. Hoje eu não estou dando aula mais no ensino superior. Então, assim, é gritante a carência que a gente tem na nossa educação de se preparar as pessoas para uma educação financeira básica. Eu não quero que a escola prepare ninguém para ser investidor, que tem que ter... Cara, isso tem que ter que ser o perfil. Sim. Se ele for, você pega isso aqui, tem, ó, vai para lá, vai estudar isso. É só isso, é só que ele tenha a consciência de um consumo consciente, de administrar bem o dinheiro. E hoje o que a gente vê, é só a gente olhar do nosso lado, da nossa família, a maior parte das pessoas endividadas, sim, com empréstimo. A gente vê a nossa terceira idade pendurada, cara, no INSS, cheio de consignado. Os meus colegas professores... E usurpadores, vamos dizer. Sim. Vamos e olha que eu já passei nessa fase também, deixando claro para tu. De repente pode parecer aqui que eu sou um outro guru, não. Mas eu já passei numa fase da minha vida em que eu tinha vários empréstimos consignados. E hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum empréstimo consignado, tenho liquidez e uma nova consciência, que é o que eu tento passar até para os meus alunos. Mas é difícil lutar, porque vem de casa também, vem ali da própria sociedade. A gente vê pessoas que querem ter iPhone e não pode ter iPhone, mas o cara quer ter o iPhone porque ele quer ter mostrar ali um consumo de status. Ele quer... Porque, assim, o iPhone, por exemplo, é o objeto mais próximo que alguém menos favorecido pode se aproximar de alguém de sucesso. Fala assim, cara, um carrão daquele eu não consigo comprar. Uma casa daquela eu não consigo comprar. Aquela viagem eu não consigo fazer. Pô, mas um iPhone swap ali, eu consigo ali com 1.000 ali, uns 2.000, vou dar uma parcelada em 10 vezes sem poder, mas eu vou ter um iPhone para poder... Então essa cultura não leva ninguém a crescer. A gente cria pessoas endividadas. E a gente tinha que ter o contrário. Para o país crescer, além do investimento na educação, que deveria ser totalmente diferente do que a gente tem aí, a gente precisava criar mais pessoas de sucesso. Mais pessoas de sucesso, mais distribuição de renda, mais o Brasil iria avançar. A gente falou de educação financeira, que poderia ser uma matéria escolar, não poderia? Deveria ser. Deveria ser obrigatório. Inclusive, o ensino da matemática, a gente deveria ter em todas as séries, né? Em todas, né? Tem que aprender no 6º ano. Ele teria que, desde o 1º ano, ele vinha ali, ó. Falar a mesma coisa. Sabe o que é falar? Plantando a sementinha, né? Você sabe aquela coisa que repetição? Né? Você imagina um Guga na vida? Depois você assiste aí um conteúdo da história do Guga, por exemplo. Por como ele foi campeão mundial e tal. Tinha lá mesmo, ele tinha que bater umas 50.000 vezes na bolinha e acertar lá os objetos que eram colocados na quadra. Enquanto ele não acertasse tantas vezes, ele não saía. Então a repetição leva à perfeição. Oscar Schmidt na sexta. Exatamente, ficar lá. Pá. Então quanto mais você repete, mais chance de você tem de obter. Eu lembro o Zico batendo falta, estou pegando o esporte aqui para associar que isso vale para a vida. Você está entendendo? Se você dá aquela mesma aula várias vezes, você vai aprimorar aquela aula que você está dando. Porque você está repetindo aquilo, você está sempre melhorando. Então, deveríamos ter a educação financeira repetida até o ensino médio. E aí, dessa forma, a gente iria repetir na cabeça da criança, num processo importante da formação dela. Ela iria debater isso em casa, iriam ter os conflitos, ela iria começar a olhar pro pai e pra mãe e falar, pô... Fazendo errado, cara, né? Ó, a minha mãe é mais controlada, a minha mãe faz poupança, o meu pai já é gastão. Então ela iria, né? Porque a educação financeira, ela passa pela poupança, pela liquidez. Quantas pessoas ricas vocês conhecem que são empresários, que tiram onda, que tem carrão, isso daqui, e na hora H, que precisa fazer um negócio com o cara não tem dinheiro. O dinheiro dele está todo investido em bens caros e ele é alavancado. Para quem não sabe, alavancado é um cara que tem dívida. Que aí ele vai crescendo o negócio dele à base de dívida. Mas o cara não tem, se ele precisa assim, pô, tem 100 conto hoje aí pra gente fazer um negocinho aqui, o cara não tem 100 conto. Mas o cara tem um carro talvez de 500 mil. O cara tem uma casa de 3 milhões, mas o cara não tem 100 mil. Então o cara não tem nada, ele é um rico pobre, ele não tem dinheiro, ele tem bens. Então essa cultura precisa mudar, a gente precisa ter liquidez, a gente precisa guardar dinheiro.
A gente precisa ter na hora ali, ó, 6 meses do nosso salário seria o ideal, guardado para uma emergência. E sem contar a reserva. Sim. Isso mesmo.